A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, amigos da fé cristã. Estamos aqui novamente para gravar mais uma lição, né? Uma lição do seriado de 13 lições. E como eu disse para vocês, nós estamos num estudo aqui sistemático, né? Que nós vamos ver aqui, entre os estudos, né? As 10 doutrinas básicas, né? Quais são elas? Que vai estar, né? Aqui entre essas lições. Nós vamos ter um conhecimento sobre elas básico, por isso é um estudo teológico, né? Nós temos aqui o estudo sobre Deus, o estudo sobre a Bíblia, ok? O estudo sobre Cristo, o estudo sobre os anjos, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a igreja, sobre a soteriologia, que é a salvação, tá? E sobre aí, o final dos tempos está incluso aqui também, sobre escatologia. E o estudo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Então são 10 doutrinas que está incluso nessa lição. Aqui, você assistindo nosso vídeo, você vai ter um curso teológico básico, ok? Muito importante. Então fica conosco, certo? Nesse grande estudo, né? Feito pela CPADEC, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil, tá? Pelo nosso grande mestre e teólogo, né? Ezequias Soares, tá? Mestre, conhecedor dos originais bíblicos, né? Do hebraico e grego e aramaico, conhecedor profundo, então ele nos traz aqui essa teologia sistemática muito aprofundada com temas importantes. E hoje nós vamos estudar sobre a doutrina da Trindade, que está, né, inserido entre as 10 doutrinas na teontologia. Teo é Deus e logia estudo. Então você vai ler estudos sobre Deus, tá? Então isso está incluído aí. Nós vamos estudar sobre a triunidade ou a teologia da Trindade, certo? Que é um mistério, ok? Vamos ver aqui as heresias sobre a Trindade e vamos mostrar a verdade sobre a Trindade pela Bíblia. Eu te peço que fique conosco até o final desse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o evangelista Celso Godoy, congrego aqui na Igreja Assembleia de Deus, na Grande Cristo Rei, Vargem Grande, Cuiabá. O nosso pastor, o pastor Adão Celestino, um exímio pastor, estudioso também, mestre em teologia, ok? Professor. Então, estamos aí cercados, né, de conhecimentos profundos sobre a palavra de Deus, de um cabedal, né, de conhecimento profundo sobre a palavra de Deus, ok? Então, eu sou o evangelista Celso Godoy e vamos mais a uma lição, e essa a 4ª lição. Fica conosco e você vai ser bem-aventurado, terá muito conhecimento e subsídio para você que é professor e para você que é aluno, ok? Então, vamos à nossa lição. Então, o tema geral da nossa lição é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Como eu disse, são estudos, né, sobre as 10 doutrinas básicas, mas com ênfase na heresiologia e também na defesa, né, que é apologética, certo? Então, a ênfase é a essas duas matérias, ok? Heresiologia e também a defesa da fé, que é apologética, ok? Então vamos então ao nosso estudo, lição de número 4, 26 de janeiro de 2025. Deus é triuno, é triuno, né? Tri e uno, ok? São 3, mas são um, são da mesma substância. O texto áureo está em Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas distintas em um único Deus. Isso é mistério, mas é bíblico, ok? Verdade prática. Desde da eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia, ok? A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 3, versículo 15 ao 17, Mateus capítulo 28, 19 ao 20. Vamos à leitura. 15, Mateus 3 e 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe:
deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vinda sobre Jesus, ou sobre ele, né? E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz, eu tenho prazer. Então nós vemos a 3 pessoas: Jesus sendo batizado pelo João Batista, depois do batismo o Espírito Santo descendo como forma de pomba em Jesus, e a voz do céu, que era a voz do Pai: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, tá? São 3 pessoas, tá? Distintas, subsistindo em um único Deus, ok? Então vamos, Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá? A confirmação, tá? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Na introdução dessa lição, nós temos aqui o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulações teológicas, recursos a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, tá? Os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, no período apostólico, no início da igreja, todos criam sem problema nenhum. Após morrer, né, os pais da igreja, os apóstolos, né, após a era apostólica, começa então os heréticos a entrar com tudo. Aí precisou dos concílios para brecar essa heresia e fazer apologética, né, bíblica, né, mostrando e estabelecendo, né, a verdade bíblica sobre a Trindade. Aqui nós vamos falar sobre a Trindade, mas tem várias questões que nós vamos ver nessas lições, né, sobre Jesus, né, homem e Jesus Deus, ok? A união hipostática, ok? As duas naturezas, que também já estamos estudando, e é uma matéria maravilhosa, e hoje eu vou estudar sobre a Trindade, que também deu pano para manga após a era apostólica, que precisou de concílios para dar um basta nas heresias, nas heresiologias, senão a coisa ia ficar feia. E Deus teve misericórdia e a verdade prevaleceu, porque a palavra de Deus, né, ela prevalece em todo o tempo. Então a nossa lição é dividida em 3 pontos principais, 3 tópicos principais, com 3 objetivos. Primeiro, de mostrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Tá? Então, os 3 tópicos principais são, primeiro, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. No segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade. E no terceiro, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. São esses tópicos que nós vamos estudar. Eu fiz uma síntese, um resumo aqui abençoado, para o vídeo ficar mais compacto, menos extenso, para você ter paciência para assistir, tá? Um vídeo de 23 minutos, 30 minutos no máximo, que não vai te tomar muito tempo e você vai aprender em poucos minutos, ok? Meia hora ou menos. Então vamos à nossa lição, tá? O nosso conteúdo, né? No primeiro tópico, tá? Não vou fazer menção do subtópico, mas só do primeiro tópico, do segundo e do terceiro, fazendo uma síntese, um resumo para você compreender melhor a palavra de Deus. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Primeiro tópico, ok? A doutrina da Santíssima Trindade é uma crença de que Deus é um só, mas manifesta-se em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é mencionado na Bíblia a palavra Trindade, nem aparece na Bíblia. Então você não vai encontrar, você pode morrer de estudar, você vai encontrar a palavra Trindade. Mas no estudo, né, sistemático, teológico, você vai encontrar as 3 pessoas que formam a Trindade. Então, por isso se deu
né, a necessidade de fazer isso tudo por causa dos heréticos, das heresias que estavam vindo com tudo, dizendo que Deus é em três modos, tá? Apresenta em três modos. O Pai é o Filho e o Pai é o Espírito Santo. E aí teve que entrar, né, a apologia, os apologistas para combater essa heresia tremenda, ok? Então nós vemos aqui a palavra Trindade não aparece na Bíblia. A Bíblia ensina que existe apenas um Deus, o Deus da Bíblia que é supremo. Tá? No entanto, a Bíblia não fala de três deuses, mas de uma só pessoa que é Deus, ok? No entanto, a Trindade é um dos mistérios do cristianismo e é baseado em revelações divinas. Tá? A igreja ensina que as três pessoas divinas são distintas entre si, mas que não divide a unidade divina. Tá? São uma mesma, né, substância, uma mesma unidade. No Antigo Testamento, aparecem três categorias que depois serão lidas no Novo Testamento, como Trindade, certo? Vejamos, sabedoria, palavra e Espírito Santo. Sabedoria representando o Filho, e palavra representando o Pai, e o Espírito Santo representando o Paráclito Divino, tá? No Novo Testamento. A Trindade é a crença de que Deus é um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é pai não é filho, e aquele que é pai não é o Espírito Santo. Tá? Então aí é onde há confusão nos heréticos, certo? Dizendo que Deus ele se apresenta em forma de modos, né? Modos apresenta como filho, no modo de filho, depois no modo do Espírito Santo, tá? Então isso não é verdade. A Bíblia deixa claro, só há um Deus, um único Deus, ok? Não existe vários deuses, apenas um Deus da Bíblia que é supremo, Isaías 44 e verso 6. Tá? A Bíblia ensina que Deus, sendo um só, é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Não existe três deuses, somente existe um, com três manifestações ou pessoas. Bem entendido, ok? E portanto a palavra que designa um advogado é assim usado a respeito de Jesus. Mesmo em 1 João 12:1, onde lemos, nós temos um paráclito, né, advogado com o Pai, que é o Senhor Jesus. Tá? A palavra Trindade não é mencionada na Bíblia, né, reforçando aqui essa verdade. É uma formação teológica desenvolvida séculos depois dos dias de Jesus, tá? Devido às heresias. Tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo formam a Trindade. E está na Bíblia essa verdade. A Trindade é um dos mistérios do cristianismo. Aparecem três categorias no Antigo Testamento, a saber, novamente para reforçar, sabedoria representando o Filho, tá? A palavra representando Deus e o Espírito Santo representando o Consolador Divino. Tá? Embora sendo um só Deus, subsistindo em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, dotado de intelectos, vontade e emoções. Mas a deidade das três pessoas compõe uma unidade orgânica, indivisível, coeternas e coiguais em glória e majestade. Essa é a verdade da doutrina da Trindade, que não se confunde com o unicismo. Porque o que está em pauta, em ênfase aqui, é a heresia do unicismo, tá ok? Então, é muito claro aqui, não deixa dúvida, e hoje você vai aprender a verdade sobre a Trindade. Se você tem dúvida, agora vai ser tirado essa dúvida. Avançando para o segundo ponto, ou segundo tópico da nossa lição, as heresias contra a doutrina da Trindade. Então, vemos a verdade sobre a Trindade, agora vamos esclarecer sobre as doutrinas, as heresias da Trindade, tá?
as heresias contra a doutrina da Trindade, ok? Quais são? O modalismo, o primeiro, tá? É uma antiga heresia trinitariana, no qual dizia que 3 pessoas da Trindade só são 3 modos ou uma máscara que Deus vai trocando. Olha que aberração, né? Segundo esta heresia, às vezes Deus está no Pai, às vezes muda ao modo Filho e outras vezes Deus está no modo Espírito Santo. E só pode estar em um só modo por vez. Então eles ensinam, né, como uma pessoa que é fazendeiro, advogado, né, e também prefeito. Quando ele está na fazenda, ele está, né, de uma forma, como fazendeiro, como sertanejo, vestido ali como sertanejo, ok? Chapéu, calça jeans, né? No modo ali de fazendeiro, de cuidar ali da fazenda. E o segundo modo é o que os unicistas ensinam, tá? É quando ele é prefeito, ele está bem vestido como prefeito na cidade, é o modo prefeito, mas sendo uma única pessoa, tá? E assim vai mudando o modo, mas é uma só pessoa, ok? Então, lá ele apresenta como sertanejo, aqui ele apresenta como prefeito, ok? E também ele apresenta de outra forma, são 3 formas, né? Na cidade, no campo, tá? E ele apresenta, vai mudando a sua forma. Então, o unicismo ensina isso, que Deus apresentou no Antigo Testamento como Deus, no modo Deus, depois ela apresenta já no Novo Testamento no modo Filho, e agora na graça no modo Espírito Santo. Isso não é verdade. A Bíblia ensina que existem 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Em um único Deus, subsistindo em um único Deus. Um único Deus subsistindo em 3 pessoas. Então, essa é a heresia do unicismo, né, ou do modalismo, ok? Segundo esta heresia, né, já lemos que Deus apresenta em 3 modos, ok? Algumas denominações cristãs, vamos ver agora algumas denominações cristãs, né, que não acreditam na Trindade. São, primeiro, pentecostais do nome de Jesus, que eu nem conheço essa denominação. Segundo, mormons, que é muito conhecido. 3, testemunho de Jeová, também que é muito conhecido. Adventista unitariano, que conhecemos, tá? Adventista berianos. E sexto, La Luz del Mundo, tá? Deve ser mexicano, aqui é uma língua espanhola, né? Sétimo, Iglesia ni Cristo, tá? Então, nós vemos aqui essas igrejas que não acreditam na doutrina da Trindade, né? Além dessas, existem outros grupos menores, como os cristodelfianos, Ciência Cristã, Dao Bíblia, Students e Limig Churches, tá? São essas as menores que também não creem na doutrina da Trindade. As heresias contra a doutrina da Trindade ameaçam a alma dos fiéis desde os tempos das comunidades primitivas, após, né, é lógico, a partir da morte dos apóstolos, ok? Após a era apostólica. As características fundamentais das heresias é a falsificação da doutrina cristã, com, né, o objetivo de enganar os cristãos menos prevenidos. Isso aconteceu na nossa igreja, né? Um irmão nosso deixou, né, ser doutrinado pela doutrina de uma dessas igrejas, que não crê na Trindade, e eles fizeram tão bem o estudo que até hoje ele não voltou para a nossa igreja. Então, são um perigo das heresias. E não é qualquer um que faz uma heresia, são pessoas intelectuais, com base bíblica, e desvia os incautos e levam eles à perdição, tá? Então tem que tomar muito cuidado, por isso nós estamos estudando essa lição, bem na hora correta.
Algumas heresias trinitarianas ou trinitárias são o monarquiano. Algumas heresias trinitárias são o monarquianos, acreditam que há uma hierarquia na Trindade, com o Pai tendo mais poder e uma substância divina mais completa, né? O superior está na parte de cima, depois vem Jesus, depois vem o Espírito Santo. Nós, para efeito de estudo, colocamos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa para efeito de estudo, mas nenhum é maior do que o outro. Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. São da mesma substância e são uno, tá? Eles não é um menor do que o outro, tá? Mas são todos iguais, ok? Em poder, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O que é eterno? É diferente de eternizado. O homem foi criado eternizado. O que é eternizado? É aquele que não viveu no passado, tá? Viveu eternamente no passado, mas que ele foi criado, teve início e agora ele vive eternamente, ou foi criado para viver eternamente, mas por causa do pecado, né, ele perdeu esse atributo, eternidade, tá? Agora, o que é eterno? É aquele que não tem princípio, não tem começo e nem fim. Deus criou o homem imortalizável. Que é imortalizável? É aquele que foi criado para viver eternamente, mas com possibilidade de morrer se pecasse, tá? E o que é imortal? Só Deus, tá? Deus não morre. Só Ele é imortal. E essa imortalidade esse atributo de imortalidade, de eternidade, é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. São três pessoas subsistindo em um único Deus, tá? Então, os monarquianos acreditam que há uma hierarquia na Trindade, tá? Os modalistas acreditam que o Filho é apenas uma forma de aparição do Pai, em modos, como nós já estudamos aqui anteriormente. Patripacianistas acreditam que o Pai se disfarça, que o Pai se disfarçou em Filho e morreu na cruz. Olha só, que heresia fatal, né? Os arianistas acreditam que Cristo não é nascido de Deus, mas a primeira criatura que Deus fez do nada. Dá até para dar risada, né? A pneumatomacos, né, acreditam na divindade do Filho, mas negam a do Espírito Santo. Por isso é chamado de pneumatomacos, tá? Eles acreditam na divindade do Filho, mas negam a existência negam a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força, qualquer coisa, mas não é divino, tá? Veja bem essas heresias. A Bíblia não menciona a palavra Trindade, como já falamos, mas apresenta a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as mesmas pessoas, tá? A Bíblia apresenta de várias formas, como no Novo Testamento, Jesus ordenou que os discípulos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, pode conferir lá. O batismo de Jesus é uma grande manifestação da Trindade, pois o Filho estava presente em forma humana, o Espírito Santo desceu como uma pomba e o Pai falou do céu, tá? Lucas 3, versos 21 e 22. Então aqui é a comprovação da Trindade pondo por terra essas heresias, né? No unicismo, no modalismo e assim vai o ismo da vida, né? Então, no Antigo Testamento, o nome Elohim, que é o plural do nome de Deus, indica a Trindade, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra, tá? E Deus disse, desçamos e façamos o homem, tá? Tá no plural, Elohim. Desçamos e façamos o homem, tá? As três pessoas na confecção, né, na criação do homem, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Bíblia, ela nos dá, né, esse ensino maravilhoso da Trindade, ok? Embora em Gênesis capítulo 32, 29 ao 30,
o patriarca declara que viu a Deus face a face, o que indica que não se tratava de um anjo superior, um anjo criado, tá? Então ele viu Deus face a face. Na sua carta aos Romanos, Paulo nomeia as três pessoas em Deus, sem mesmo conhecer o conceito de trindade. Naquele tempo não havia ceresia, então eles não entraram nesse detalhe, mas ele esclarece, né, a trindade de forma assim tão tranquila, tá? Há três que dão testemunho: o Espírito Santo, a água e o sangue. E os três são unânimes para nós, porém há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E só um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Olha aí, tá? Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto, unicismo, né, que é o foco da lição, tá? Deixei por último aqui. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade, né? Uma heresia antiga, de roupagem nova, com nova aparência, para enganar os incautos, né? Os indecisos, sem conhecimento. E nós, como obreiros, devemos esclarecer essas verdades, como está esclarecendo através dessa videoaula, ok? O unicismo é uma doutrina que busca explicar o universo por meio de uma única realidade em oposição ao dualismo, né? O dualismo, você já sabe, né? Eles põem tudo em duelo, né? Alma e corpo, né? Mente e emoção. Assim, duelo entre o mal e o bem, Deus e o diabo, né? É um dualismo que eles criam. Então, isso é o dualismo. Então, vejamos aqui, o unicismo é uma doutrina que busca explicar o universo por meio de uma única realidade em oposição ao dualismo que explica de outra forma, tá? Na teologia cristã, a unicidade de Deus é um princípio fundamental, especialmente entre os das denominações protestantes, ok? Esses princípios afirmam que existe apenas um Deus verdadeiro, indivisível e único em sua essência. No entanto, o unicismo também pode se referir a uma doutrina que nega a Trindade e afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas manifestações diferentes do mesmo Deus. Os unicistas acreditam que Deus é Jesus e que o Pai se encarnou. Tá? Alguns aspectos do unicismo são: os unicistas acreditam que o batismo nas águas deve ser feito em nome de Jesus Cristo, em vez da fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os unicistas acreditam que o verdadeiro mistério da divindade é a encarnação. Olha aí. Tá? E não a trindade, né? A triunidade. Os unicistas acreditam que receber Cristo é receber o Espírito Santo e vice-versa, né? Deixa de lado aí, então, o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia não apoia o unicismo, pois a doutrina trinitariana é a união das três pessoas em uma só divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O unicismo é uma doutrina que defende que Jesus é Deus e o mesmo do Antigo Testamento, e que os escritores do Novo Testamento se referem a Jesus como Deus. Tá? Os unicistas acreditam que o batismo deve ser feito em nome de Jesus Cristo, em vez da forma trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repetindo aqui para reforçar. Tá? Então a teologia cristã, especialmente as denominações protestantes, acreditam na unicidade de Deus, que é indivisível e único, né? Em sua essência, porém subsistindo em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E não tem para ninguém, tá? Então aqui está desmanchada, desfeita a doutrina, as heresias do unicismo, ok? Vamos à nossa conclusão da nossa lição, abençoada, ok? A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Vejamos: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo,
deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeitamente e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta. A fé cristã é esta. Vejamos, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade, e não confundindo as pessoas, nem separamos a substância, tá? O problema é que os unitaristas separam as substâncias, e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. E hoje nós pusemos por terra essa falsa, né, doutrina, fazendo aqui uma apologia, né, da Escritura Sagrada contra essas heresias do unicismo, ok? Então, que Deus abençoe sua vida. Chegamos ao final dessa quarta lição, maravilhosa, né? Essa lição ela vai ser ministrada no domingo, né, no dia 26 de janeiro de 2025, na sua igreja, ok? Então, te peço que não esqueça de se inscrever no nosso canal, nos ajuda, estamos com poucos inscritos. Se você gostou desse vídeo, pela primeira vez que você está assistindo, se inscreva no canal, dá o seu joinha, ok? Compartilhe nosso vídeo. E você que é inscrito, compartilhe esses vídeos para mais pessoas, para que se inscrevam, ajuda nós aí, tá ok? Deus abençoe sua vida. Então vamos à oração, para que Deus possa abençoar a sua família, abençoar os seus amigos, né, aqueles que te rodeiam, a sua igreja, a sua comunidade. Senhor Deus, oramos em nome de Jesus, para que o Senhor entre com providência na vida dessa família. Senhor Deus, dando sustento a esse pai de família, aos seus filhos, ó Pai. Se há alguma enfermidade incurável, seja repreendido pelo Teu nome, seja curado, ó Pai. Problema financeiro também, Senhor Deus, nós pedimos que entre com providência, suscitando, Senhor, a base dessa família. Pai Santo, se há um filho que está desviado nas drogas, que o Teu Espírito Santo haja, Senhor, e possa voltar para a igreja, para a alegria desse Pai que é evangélico, ó Pai. Essas pessoas que também nos assistem, essa família que não é crente, que a Tua palavra possa entrar no coração dela, ó Pai, o Espírito Santo, e possa, Senhor, fazer morada, e eles possam entender a necessidade de aceitar Cristo como Salvador. Nós vivemos num mundo de pecado, precisamos, Senhor, escapar deste mundo, indo contigo para a glória. Pai Santo, eu te peço, Senhor, faça essa obra maravilhosa na vida das famílias. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e a vida da sua família e de todos aqueles que você conhece, para a glória de Deus. Bye, bye, e até a próxima aula, querido. Um beijão no coração. Bye, bye.